Então vamos lá, vamos falar então um pouco, depois eu volto aí para a tela e respondo, como que a gente pode tornar o day trade mais fácil, e aí eu vou pegar os exemplos, alguns exemplos ali do que nós analisamos hoje. Mas eu vou passar alguns princípios, que seja importante para a gente trabalhar. Bom, primeiro, tá? Para operar day trade, a gente não é qualquer ativo que a gente vai operar, porque tem que ter algumas características esse ativo. Isso eu apanhei bastante quando eu comecei na bolsa aqui, que eu queria operar day trade, só que não tinha essa noção, alguém que me falasse, Alexandre, cara, você tem que saber primeiro identificar os ativos que você pode operar. Já tinha alguns que o pessoal operava, mas era poucos, e principalmente quando a gente fala de bolsa, né, B3, dá para contar nos dedos, né, o número de ativos que tem essa característica para operar day trade. Isso comparando com o mercado lá fora, com o mercado internacional, que lá a gente sabe que a liquidez é muito, muito maior. Então, o primeiro item, se vocês vão anotar aí, para operar day trade é ativos líquidos. O que são ativos líquidos? Deixa eu mostrar para vocês aqui como que a gente pode de uma forma prática, tá? Existe nos sites, principalmente de bolsa, de coisa, do próprio mercado de CFDs também existe o número de negociações, tá? Por exemplo, tem aquele que é trienal do Banco Mundial, o banco que tem um consolidado do que é mais negociado. Tá? Então, por exemplo, moedas, o euro, o USD, 70%, 80% é disparado a moeda mais negociada. Aí tem segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar. Mas existe uma forma mais prática. Tem que ficar buscando em site, não. Vou mostrar para vocês aqui. Primeira coisa, se você vai operar day trade, o que é o day trade? É você operar dentro dessa janela de horário, da linha branca até essa linha branca, do início do mercado até o final. Como o mercado de moedas não fecha 24 horas, abre no domingo e fecha na sexta, vai ser contínuo. Mas no mercado de ações, principalmente, vai ter o fechamento e vai ter a abertura. E aí você vai buscar ativos que tenha maior liquidez. Como que você busca? Cara, você vai ter que operar em tempo gráfico. Por exemplo, você vai ser um day trade. Que tempo gráfico você vai operar? 4 horas? Não. Você é um day trade, você quer que a operação feche no mesmo dia, né? 2 candles para o mercado de ações, 8 horas, já praticamente acabou o mercado. Então, se você não vai conseguir fazer, você tem que buscar tempos gráficos menores, né? Normalmente, o day trade ele opera ali de 1 hora para baixo, 15 minutos, 5 minutos, 2 minutos, um day trade mais de alta frequência, um scalper, por exemplo, 1 minuto a 2 minutos vai utilizar o gráfico. Então, como que a gente seleciona? A gente pega o gráfico e coloca no tempo gráfico que a gente vai operar, por exemplo, 1 minuto. Eu quero trabalhar um scalp, por exemplo, 1 minuto. Eu vejo que esse ativo ele é líquido. Pô, Alexandre, mas como você está sabendo que esse ativo ele é líquido? Porque as barras de 1 hora, os candles de 1 hora, eles têm formação, eles têm uma história. Eles têm uma história para contar. Teve preço, teve tamanho, 16 pontos. Ele teve movimentação. Tá? Eu vou tentar pegar aqui, deixa eu ver se eu tento achar um ativo agora. Vamos pegar um ativo agora. Deixa eu tentar pegar moeda. Vamos ver aqui uma moeda exótica, só para a gente ver a diferença. Para não pegar outro ativo. Falar, mas está comparando moeda com ações, né? Então não fica legal. Deixa eu pegar aqui, ó. Meu Deus, olha o tamanho do spread disso. Tem piores, tá? Tem piores. O que a gente vê aqui, pessoal? Vocês estão vendo que em vários momentos aqui, ó, em vários momentos, não teve história, cara. Gráfico de 1 minuto, não teve história. Ficou 1 minuto o gráfico marcado aqui, ó, parado no mesmo preço, que não mexeu. Vamos voltar agora aqui, ó, pro Euro USD, só para vocês verem a diferença, mesmo tempo gráfico, olha a diferença. Conseguiram notar a diferença? Então, cara, se você vai selecionar, aí, às vezes eu vejo a pessoa que está iniciando no mercado, não tem esse conhecimento, operando um ativo desse. Deixa eu ver se o SDMXN ali, ó, SDMXN, que é o peso mexicano, vamos ver se ele tem em 1 minuto. Até que ele tem, ele não é... Até que ele tem assim, né, em alguns momentos aqui, ó, são poucos, diferente desse daqui. Olha só isso daqui, ó.
Olha só isso daqui. Olha só isso daqui. Isso daqui é total falta de liquidez, pessoal. Como que eu vou operar no intraday, fazer um scalp, fazer um day trade com um ativo desse, tá? Então, essa é uma forma que você pode identificar o ativo de uma forma que você consiga, né, identificar o interesse de negociação nele. Olha o EURUSD, olha a diferença, cara, né? GBPUSD, agora vamos pegar o ouro, ó, o próprio ouro, né? Então são ativos que tem. Vamos pegar aqui agora as ações para vocês verem. Nós vimos as moedas, vamos ver aqui, ó, só para vocês terem ideia aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, aqui eu vou pegar as ADRs do Brasil, tá? Então vamos pegar aqui, ó, a Vale, vamos ver a Vale, até aqui, ó, 1 minuto, não é, ó, olha para vocês terem ideia, comparado com as moedas, ó, ficou bastante tempo parado, tá? São ADRs que são negociadas na Bolsa Americana, tá, pessoal? Dos ativos que nós temos aqui no Brasil. Às vezes você vai lançar ordem e não tem contraparte, não tem gente querendo comprar ou vender. Vamos pegar aqui um outro ativo aqui, ó, Ultrapar. Meu Deus, olha isso. Olha isso. Como que você vai operar isso? Sem liquidez nenhuma. Vamos só colocar uma ação americana só para ver a discrepância. Vamos pegar aqui a Apple, ação americana, Apple. Olha a diferença, pessoal. Olha a diferença. Ação americana para as ADRs aqui do Brasil. Apple, Nvidia, Microsoft. Isso é 1 minuto, tá? Vamos voltar lá só para vocês verem a diferença. Vamos pegar aqui a Ambev. Vamos ver se a Ambev, o pessoal gosta de beber mais, né? Vamos ver. Olha aqui. Olha que esdrúxo, gráfico esdrúxo, pessoal. Olha que coisa feia. Como é que você vai operar isso? Acredito que vocês entenderam, né? Então, o primeiro passo é identificar os ativos mais negociados, que tenha maior liquidez, tá? Consequentemente, vai ter maior volatilidade. Outro ponto importante, pessoal, é o spread. O que é o spread? Esse daqui, ó. Essa coluna aqui, ó. Essa coluna aqui do meio é o spread. Tá? O que é o spread? É a linha de ask-bid que você, no momento de comprar um ativo, você vai pagar de comissão para a corretora. Quanto maior o spread, mais você paga. Tá? Então, se você vai operar um scalp, um day trade, isso vai ter um peso grande. Se você vai fazer um swing, um position, você não precisa se preocupar muito com isso, mas nós estamos falando day trade, como se tornar o day trade mais fácil. Tá? Então, você vai se escolher ativos, moedas que tem um spread menor. Ao euro. Lembra que eu falei que o euro é o mais negociado? Por ele ser mais líquido, mais negociado, o spread dele acaba sendo mais justinho. Por quê? No mercado, ele tem um spread justo, a corretora coloca só a comissão dela, que é padrão para todas as moedas. Mas, Alexandre, por que nesta moeda aqui, vamos pegar aqui, ó, o GBP-JPY, o GBP-CAD é 28? Porque o GBP-CAD no mercado ele é muito menos negociado. Ele já existe um spread natural do mercado entre ask-bid, quem está comprando e vendendo, e a corretora vai colocar o percentual dela, que é o mesmo que ela coloca no euro. Só que por que fica maior? Porque ele já é naturalmente maior no mercado. E assim por diante. Então eu vou escolher os ativos que têm um spread menor. Eu deixo de lado os ativos que têm um spread maior, por exemplo, um scalp. Ok? Então, essa é a forma como eu vou selecionar. Então, vamos pegar aquelas duas moedas lá embaixo. Olha aquelas duas moedas lá embaixo, comparado com as moedas ali que a gente acabou de comprar. Ó, o USD, o TRI, 1.239 spread. Um spread altíssimo, pessoal. O USD MXN, 333. Então, podemos observar aqui que tem uma diferença grande de spread entre um e outro. Okay? Então, primeiro passo, selecionar os ativos mais líquidos. Tá, joia? Segundo, selecionar o ativo que você vai operar. Tá? Selecionar o ativo que você vai operar, o ativo que você vai estar operando. Como? Através de tempos gráficos maiores. Exemplo, vou pegar aqui um ativo GBP-USD, gráfico diário. Aqui nós temos o mercado, ó, testando um fundo
deixou um candle de rejeição, hoje testou novamente um candle de rejeição, deixando uma sombra. Cara, então aqui tá interessante para amanhã, na sexta-feira, eu buscar uma operação do quê? De correção. Não sei, a força aqui é vendedora, tá? A força é vendedora, olha o movimento que ele fez. Só que devido a essa estrutura de hoje e de ontem, pode dar um movimento de reversão. Os vendedores estão rejeitando essa região, estão rejeitando essa zona. Então eu seleciono o GBP USD para uma possível compra amanhã. Seleção, vamos pegar outro exemplo aqui, ó. Estava no euro. O euro, cara, engolfou hoje, mas está deixando uma sombra. Vou comprar ou vender. Não está bonito como o GBP USD. Deixa ele de fora. Euro JPY. Opa, Euro JPY, olha que coisa bonita. O movimento que nós desenhamos de padrão harmônico, aqui o ponto D. Gráfico diário deixando sombra. Não estou nem vendo o volume, tá, pessoal? Não estou nem vendo o volume. Para quem não tem o volume, o flow aí, ó, para ficar mais fácil. Um gráfico diário, o que ele pode aqui fazer amanhã, pessoal? Uma correção. Além de, lembro que até foi uma pergunta aí, foi uma pergunta que eu tive no Instagram, eu não sei se a pessoa que me fez essa pergunta tá presente, ela fez o seguinte, mais ou menos isso, tá? Semana passada, ele estava posicionado no ativo, e aí ele falou o seguinte, deixa eu ver se eu acho aqui a pergunta, que acho que fica mais fácil aqui, ó, para eu ler para vocês verem que interessante. Mais ou menos seria o seguinte, ele estava posicionado, e o mercado ele percebeu o seguinte, ele entrou na tendência, só que na sexta-feira ele foi estopado. E aí ele falou assim, o mercado estava em tendência forte e na sexta-feira eu fui estopado. Por quê, pessoal? Porque existe uma grande probabilidade quando o mercado está numa forte movimentação, a mesma coisa aqui, ó. Hoje é quinta, quarta, terça, segunda, aqui é do de domingo. Abril, quando a gente tem uma semana com forte tendência, seja de alta ou de baixa, existe uma grande probabilidade de na quinta-feira ou sexta-feira, Alexandre, por que quinta ou sexta? Porque se ele andou com muita força até quinta, pode acontecer na quinta, eles podem antecipar os lucros na quinta. Ou se for uma tendência, né, dentro do comum ali, na sexta existe uma grande probabilidade do pessoal que comprou na segunda aqui, ó, na terça, na sexta-feira, fechar as posições. Por que ele fecha? Porque ele tem medo de passar o final de semana. Sexta vai fechar, domingo vai abrir, aqui é a sexta, domingo vai abrir. E se domingo abre com gap abaixo de onde ele entrou? Pode acontecer. É difícil? Mas pode acontecer com base na moeda que ele está exposto ali. Vamos imaginar que foi o USD JPY. Aí ele está vendido. Ele vendeu aqui com base na desvalorização do dólar. Sexta-feira ele chegou aqui, e por algum motivo ele não fechou. E do sábado e domingo aconteceu um tsunami que destruiu, estou sendo drástico aqui só para ilustrar para vocês entenderem. Aconteceu um tsunami, aconteceu algo lá, terremoto que é comum no Japão, que destruiu metade do Japão, das indústrias, enfim. Cara, o que vai acontecer com a moeda japonesa? Isso vai desvalorizar. Então provavelmente nesse dia aqui o mercado ele vai abrir com gap de alta, valorizando o dólar e desvalorizando o ien. Pode ser acima de onde ele entrou, imagina o prejuízo que ele vai ter. Então, com medo desse gap de domingo, o mercado acaba fazendo esse fechamento. Então, se ele está comprado na sexta, ele vai ter que vender para fechar a posição dele. Então, existe um movimento contrário ao movimento de tendência. Tá joia? Então, respondendo, o suporte acabou de me mandar aqui, pessoal. O suporte acabou de mandar a pergunta, foi o seguinte. Alexandre, boa noite, tudo bem? Uma pergunta. Existe algo que influencia os pares de moedas no Forex na sexta? Porque no dia anterior tudo indo a favor, no dia seguinte estopado por engolfo contra a posição. Alguma recomendação ou é só impressão minha mesmo? Obrigado. Thiago, o nome dele. Então provavelmente o Thiago ele está iniciando no mercado, ele não tem ainda
a malícia e experiência do mercado, mas eu já expliquei, mandei um vídeo explicando que é isso que pode acontecer. Então fique atento, pessoal, cuidado com dias, tá, de tendência, com dias de tendência, semanas de tendência, por exemplo aqui, ó, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, ó, sexta, no outro dia, na outra semana, forte. Na sexta não chegou a ter, mas na outra semana, correção forte, tá? Mas é muito comum de ter, aqui uma correção, aqui, ó. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira. Foi o que aconteceu com ele, ó. Né? Não nesse dia aqui, mas foi mais ou menos o exemplo. Foi um candle de engolfo, ó. Candle de engolfo. Entenderam? Então, é um padrão que a gente pode selecionar, a gente vai utilizar a nosso favor, ele vai utilizar, vamos utilizar esse conhecimento, pessoal, a nosso favor aqui. Então, quando eu identifiquei uma semana com forte tendência, igual está acontecendo aqui, vamos utilizar para fazer a operação com base nessa estrutura que o mercado é comum ele fazer. Tá? Então, já está acontecendo aqui, ó, quinta-feira, correção do preço. Então, tem várias formas, tá? Eu só passei aqui para vocês essas duas, né? Candles de rejeição e indecisão, essa estrutura de sexta-feira. E por último, pessoal, tem um setup bem definido, tá? Um setup bem definido para fazer entrada, tá? Matematicamente positivo, aí você vai, achei estrutura aqui, tá? Como que eu posso entrar? 4 horas, gestão de risco, né? Gestão de risco, quanto que eu vou arriscar? 0,5%? 1% do meu saldo, tá? E sempre tendo uma relação positiva, nunca menos de 1 para 1, tá? No mínimo 1 para 1, pessoal. Tá? Então, se eu estou entrando aqui, com o meu stop ficar posicionado aqui, tá? Eu tenho que buscar no mínimo 1 para 1. Ah, mas como eu posso buscar o meu stop? Como eu posso buscar a estrutura? Cara, tem várias. Ó. Aqui, quem estuda os padrões harmônicos, aqui vai ser um ponto. Então, eu vou ter aqui, ó, meu ponto de entrada, meu stop e aqui meu alvo. Ó, uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Uma relação de 1 para 3. Tá? Uma relação de 1 para 3. Tem uma estrutura. Tá bem bonita. Um padrão harmônico. Toda uma estrutura aqui. Né? Que pode acontecer em quanto tempo isso? Cara, pode acontecer em um dia. Né? No intraday, se a gente tiver um candle forte, como nós tivemos aqui, ó. 1.300 pontos, 1.000 pontos. Então, se a gente teve aqui, ó, candles de 1.400 pontos, nada é impossível de num dia a gente ter um candle de 1.000 pontos. Pode ser em 2. Chama, eu quero sair dentro do dia. Cara, então seja mais conservador. Busca este nível. Tá dando uma relação de 1 para 1? Tá dando uma relação de 1 para 1. Então, legal. Né? Então, é dessa forma que você consegue tornar, pessoal, o intraday, o day trade mais fácil, mais simples, né? Seguindo essas regrinhas. Então, novamente, operar ativos que têm maior liquidez, da forma que eu ensinei para vocês, tá? Que são mais negociados quando eu estou operando no intraday. Consequentemente, serão ativos com menor spread. Então, dentro daquele mix de produtos, seja moeda, seja índice, seja ações americanas, seja as ADRs do Brasil, ouro, commodities, seleciona os que têm menor spread. Tá? Consequentemente, vocês entenderam que tem menos spread, menor spread, por quê? Porque são mais negociados, liquidez maior. Então, uma coisa acaba levando a outra. Segundo, selecionar o ativo no tempo gráfico maior. Se eu quero operar no intraday, não tem porquê eu selecionar no mensal, tá, pessoal? Mas eu não posso olhar o mensal? Pode, cara. Às vezes você está batendo lá numa região de suporte ou de resistência e exatamente naquele dia está tocando lá. Legal. Mas como você está buscando operações no intraday, o tempo gráfico maior que eu me refiro é o diário. Tá? O diário seria o que manda no intraday. O diário é uma sinalização ideal para um tempo gráfico menor. Tá? Porque se eu olhar às vezes no mensal, eu vou ver uma tendência maior ou o início de uma tendência. Tá? Que, por exemplo, aqui, ó, o que eu tenho aqui no gráfico mensal? Cara, o Euro JPY, se eu for observar, deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem.
O EuroJPY, se eu for ver aqui no gráfico mensal, cara, eu não seleciono ele para compra. Olha o tamanho do candle de força vendedora que eu tô. Gráfico semanal, mesma coisa. Gráfico diário, gráfico diário, amanhã ele pode fazer uma correçãozinha, porque no intraday eu não vou comprar a longo prazo para ficar 10 dias, 20 dias posicionado. Eu quero só uma correção. Com base nessa estrutura que ele formou aqui, ele pode fazer um pullback, uma correção, mas no tempo gráfico maior, no mensal, ele pode. Tá? Então, eu sempre olho o tempo gráfico diário para estar operando no intraday. Mas não impede que você olhe gráficos maiores para ver um nível de suporte e resistência importante. Então, por exemplo, entradas, como eu falei para vocês, H4. Posso buscar em M15 entradas. Olha só aqui, ó. Aonde que está a nossa consolidação do mercado hoje? Está aqui, ó. A gente projeta para frente. Essa é a nossa consolidação. O mercado desceu com força, parou aqui. Eu sei que se eu quero comprar, o mercado tem que superar agora essa consolidação. Que essa consolidação, a minha expectativa é que ela seja uma acumulação. Acumulação é sempre quando o mercado está comprando em dose homeopática para explodir. E a distribuição está vendendo para cair. Então aqui ele está em uma acumulação, uma possível acumulação, quero que ele sobe. Então eu vou buscar setups de compra no 15 minutos, no 10, no 5, acima dessa estrutura de consolidação. Okay? Alexandre, se o preço cair aqui amanhã, eu posso comprar aqui? Não. Ele tem que romper essa região de consolidação, pessoal. Ele tem que romper. Tem que ser rompida essa região de consolidação. Porque se ele vier abaixo aqui, essa região não era uma consolidação, não era uma acumulação, e sim uma redistribuição, né? Porque já teve distribuição lá em cima, tem uma redistribuição. Provavelmente isso aqui vai ser agora uma resistência que ele possa vir testar para voltar a cair. Então, pessoal, é simples, tem que entender a estrutura, o mercado, o preço. Por isso que eu sou apaixonado por análise técnica e muitos são apaixonados por análise técnica, que você não tem que ficar lendo um monte de coisa, tem que ficar lendo um monte de artigo, tem que acordar não sei quantas horas antes para se informar sobre o mundo, sobre o mercado, porque você bate o olho no preço e o preço mostra o que está fazendo. O preço sinaliza, mas se está economicamente indo para o brejo, se está potencializou o lucro da empresa, cara, você consegue ver, identificar tudo no gráfico. O gráfico está mostrando tudo, porque quem tem esses dados, e muitas vezes muito mais na frente do que nós temos esses dados já ultrapassados, já tomou as decisões, nós já vimos essas decisões, tá? A gente tem que saber o que vai acontecer depois, pós. Dentro do intraday, pessoal, tá? É possível, né? Ótimas estratégias, porém tem que ter assim, uma boa gestão de risco. Até o lançamento que a gente vai fazer em setembro do 15X, que é uma estratégia de operação nos índices, que são estratégias rápidas. Cara, a base para você ser consistente e realmente conseguir multiplicar o dinheiro é a gestão, tá? É a gestão. Então, independente do setup da estratégia que você utiliza, a gestão, tá, que você vai estar utilizando, e claro, a disciplina de estar seguindo as regras, os parâmetros, é importantíssimo.